Olá pessoal, Paz do Senhor, dando continuidade às nossas aulas. Hoje nós vamos tratar realmente sobre os principais pilares. Na aula passada nós iniciamos, mas fomos falar primeiro sobre as características de um líder de ministério infantil. E agora nós vamos tratar sobre os principais pilares da música que iremos usar no ministério infantil. O que essa música deve ter? Quais são os pilares? E antes de iniciarmos a nossa aula, vamos ler no Salmo 34, o versículo 1 e 2. Louvarei o Senhor toda a minha vida, em qualquer lugar, a qualquer hora. Haverá em minha boca palavras de louvor. Meu coração se gloria no Senhor. Os desanimados ouvirão e se alegrarão. O salmista diz aqui que em qualquer lugar e a qualquer hora haverá na boca dele palavras de louvor durante toda a vida dele. E o coração dele se gloria no Senhor de uma forma que até os desanimados se alegrarão. O que será que tem saído da nossa boca? Será que nós temos, em todo o tempo da nossa vida, nos momentos difíceis, nos momentos de decepções, de desânimo, será que tem saído da nossa boca um cântico de louvor a Deus, um cântico de adoração, de forma que os desanimados que estão ao nosso redor se animem? Ou tem saído murmuração? Guarde essa palavra no seu coração e ponha em prática. Vamos iniciar. Os principais pilares da música. O que deve ter, em primeiro lugar, essa música? Primeiro, ela deve trazer verdades bíblicas. Segundo, ela deve ser uma forma de memorizar a palavra de Deus. Ela não pode ser uma música aleatória. Terceiro, ela deve trazer uma letra cheia de gratidão a Deus. Quarto, ela deve exaltar as características de Deus. Quinto, deve trazer a expressão de reconhecer a nossa dependência em Deus. Sexto, essa música ela deve servir para adorarmos a Deus. E em sétimo, ela deve ser cheia de alegria. Essa tem que ter as principais características, são os principais pilares da música que a gente escolhe para trabalharmos no Ministério Infantil. Lembre-se que no livro de Mateus, Jesus disse que dos pequenos e das crianças de peito, que ainda mamavam, o Senhor tira o perfeito louvor. Então nós devemos ter muito cuidado com aquilo que nós estamos escolhendo para as nossas crianças, porque através dos cânticos, as crianças elas aprendem a louvar a Deus, a adorá-lo. E as verdades bíblicas têm que ser ensinadas através dos hinos. E tem que criar-se um ambiente alegre, um ambiente de participação, que a criança participe através desse louvor. Porque as crianças irão por toda parte levando a mensagem bíblica através do louvor. Tem que ser uma coisa primordial, observar a letra do hino. Eu não posso trazer qualquer tipo de letra para cantar na minha sala de aula com as minhas crianças, no departamento infantil, seja no círculo de oração infantil, seja na escola dominical, seja no culto infantil, seja no culto de evangelismo infantil. Eu não posso levar qualquer música, eu não posso levar músicas seculares, música da Galinha Pintadinha. Nada contra a Galinha Pintadinha. Trabalhei em escolas alfabetizando crianças durante 10 anos. E alfabetizei criança durante esses 10 anos e usei música secular para despertar o interesse das crianças que tinham dificuldade de atenção, dificuldade de aprender. E a Galinha Pintadinha me ajudou muito nos últimos anos. Aquelas músicas, antigas cantigas de rodas, me ensinou muito, me ajudou muito, me ajudaram muito
a alfabetizar as crianças através da música. A música ela tem um poder muito grande. Lembre-se que ela vai na alma da gente. Ela tem esse poder, ela fala com a alma. Por isso que as crianças que têm déficit de atenção, se você trabalhar com elas através da música, elas aprendem com mais facilidade, elas prestam mais atenção, porque a música chama a atenção delas, principalmente uma música animada. E uma música que tenha a ver, a letra tem a ver com aquilo que você está ensinando. Então, usa a música lá na escola secular conforme o que tu estás ensinando. E no departamento infantil não é diferente. Aí é que nós devemos ter cuidado com a letra dessa música. Ela tem que ter verdades bíblicas. A criança tem que aprender a palavra de Deus que foi ensinada na nossa aula ali. O cântico ele tem que estar engajado. Ela tem que ter uma mensagem ligada à aula que você está dando. Não pode ser uma música aleatória. Tem pessoas que não se preparam, não se organizam, não planeja. Na aula passada nós falamos sobre isso. O planejamento, a organização é primordial para que saia uma aula bem dada, para que essa aula dê frutos e frutos bons. Precisamos nos organizar. E para haver uma organização nós precisamos perder tempo. Precisamos perder tempo. Precisamos perder tempo na leitura da palavra. Precisamos perder tempo nos organizando, orando, buscando ao Senhor, buscando a visão do Senhor para as nossas crianças. Precisamos disso. E organização e planejamento é o primeiro passo para uma aula ou o culto que você está preparando ter um bom rendimento, para que fique registrado na mente das crianças. O objetivo das nossas aulas não é ser uma animação de palco. Nós não somos animadores de plateia. Nós não fomos chamados para animar a plateia. Não adianta um culto animado, cheio de gritos, de danças, de pulo, se no final a criança não levou nada para casa. Nós temos que dar uma aula de uma forma excelente, com cuidado, com simplicidade, porque as crianças são simples e Jesus nos ensinou, seus ensinamentos eram simples, não tinha nenhuma sofisticação. Tudo que Jesus ensinava era com o que estava ali ao seu redor. Se ele estava ensinando para pescadores, ele usava objetos de pescaria. Se ele estava ensinando aos agricultores, ele ensinava objetos da agricultura. Nós vemos na parábola do semeador, ele estava ensinando ali a um grupo de agricultores e a gente viu ele ensinando ali como era o reino. E aquele público ali entendeu perfeitamente. E o nosso público é infantil, o nosso público é as crianças. Então não te preocupa com muito enfeite, com muita pula-pula, com muita gritaria, com muito auê. Te preocupa com o conteúdo, com a simplicidade, com a forma de você transmitir isso. Para uma criança memorizar a palavra de Deus que você vai ministrar na tua aula, através da música, a música ela tem que ser planejada, tem que ser estudada, tem que ser observada a letra. O que tem na letra dessa canção? O que tem na letra desse cântico? E tem o passo a passo. Eu não posso chegar na minha aula e dar qualquer música. Para iniciar, botar aí uma música, pula, 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 vem brincar de pula. E daí? As crianças vão para a igreja brincar de pula? Pega essa música e usa no aniversário, não tenho nada contra essa música. Usa no aniversário, usa em outro local, mas para ensinar a tua aula, planeja, observa a letra. Ah, mas é para socialização. Para socialização, tem muitas músicas de socialização. Você tem que ter cuidado como escolher os cânticos. De que forma você vai escolher? Com antecedência, lembre-se disso, com planejamento. Não coloca qualquer coisa que tem aí no teu celular. Não coloca qualquer coisa que tem aí no teu CD.
Planeje-se antes. Organize-se antes. Veja se essa música, esse cântico tem uma mensagem espiritual, se essa letra vai alcançar o coração da criança e se essa letra está de acordo com aquilo que você está ensinando naquele dia. A mensagem ela deve ser reforçada através do cântico. A lição do dia que você deu, seja na sua aula de escola dominical, seja na mensagem do culto, ela tem que ser reforçada através da música, através do cântico que você levou. E esse cântico deve ter uma mensagem clara, uma mensagem simples, uma letra simples de ser entendida. E uma coisa, quando você for apresentar um cântico para uma criança, explica primeiro a letra do cântico. Ah, mas os meus pequenos, eles nem sabem ler. Mas explica. Você vai levar a figurinha? Nós vamos trabalhar isso em vídeos para frente. Você vai levar visuais, mas explica a letra para a criança entender o que vai cantar, entender o que você vai ensinar. Não adianta uma letra culta, de uma estrutura de crianças maiores, se o teu público é pequenininho. Se o teu público já sabe ler, é um público maior, são pré-adolescentes ou adolescentes, mas explica a letra. Primeiro tu ministra a letra. E não se esqueça, a letra tem que ter tudo a ver com a tua aula. Por isso que precisa ter organização e planejamento. E para que isso aconteça, você precisa perder tempo orando, lendo a palavra, buscando ao Senhor. Pergunta ao Senhor: Senhor, o que eu estou preparando aqui é do teu agrado? Tu queres que eu leve isso para aquelas crianças? O que é que tu queres que eu leve, que eu prepare para as crianças? Não cata aquilo que está de sucesso na internet. O que mais a gente vê, que a gente participa de vários grupos aí de Ministério Infantil, é que está fazendo sucesso esse tema, então eu vou ministrar isso para as minhas crianças. Pergunta a Deus se as tuas crianças precisam daquela mensagem. Se você orar, se você buscar a Deus, Deus vai te dizer o que tuas crianças precisam ouvir, precisam aprender. Não cata o sucesso da internet. Vai buscar no coração de Deus, tranca no teu quarto e vai buscar. O Senhor vai te dar essa direção. E não se esqueça, a letra deve ser clara e fácil. E a música deve ser apropriada para a criança, como eu já falei, dependendo da idade. Quanto menor, mais curta a letra, mais fácil de ser entendida e mais clara. E também escolha cânticos para as diversas partes do culto, da sua aula. Tem que ter a música do período de iniciar o culto, que tem que ser uma música de socialização. Nós vamos trabalhar depois, nós vamos te mostrar. Música de socialização, música de acolhimento. Tem tanta criança que chega no culto tão triste, tão machucada com as coisas que aconteceu na sua casa, com as coisas que têm acontecido dentro da sua família. Você nunca sabe o que está no coração da tua criança. Aquela criança que dá trabalho, o que ela tem, o que tem por trás daquele trabalho, o que ela dá tanto na aula, o que tem por trás daquela inquietação daquela criança. Não taxa a criança de mal comportado e desiste dela, não. É ela que você precisa dar mais atenção, que você precisa chamar ela mais para junto de você, que você precisa acolher mais. Abraça tuas crianças. Escolhe hinos para a parte de socialização, o período inicial. Também escolha hinos para a parte da oração. Escolha um hino para a parte do ofertório. Escolha hino para a hora da palavra e para depois da palavra. Escolha música, o corinho que vai preparar o coração das crianças para que você desenvolva a tua aula com mais tranquilidade, que coloque expectativa no coração daquela criança, que deixe a criança curiosa naquilo que você vai falar. Tem tantas músicas, tem tantos corinhos aí que são legais para o horário da palavra, para despertar a curiosidade na palavra. E também prepare
uma música para depois que você ministrar a palavra, para reforçar a mensagem que você trouxe, para que deixe bem registrado. Se a criança não aprendeu a palavra toda na ministração, mas ela vai aprender com a música vai ficar registrada, ela vai memorizar mais a palavra através da música. Então, te organiza, te prepara, para que nós possamos ter todos esses pilares da música. Para que esses pilares aconteçam, não se esqueçam dos pilares. Primeiro, deve trazer verdades bíblicas, deve ser uma forma de memorizar a palavra de Deus. Esse hino deve trazer uma letra cheia de gratidão, de alegria, de gratidão a Deus, sobre a nossa salvação, pela nossa vida, por tudo que o Senhor tem nos dado. Essa letra deve ser clara, deve ser simples, ela deve exaltar as características de Deus, ela deve trazer uma expressão de reconhecer a nossa dependência de Deus, ela deve trazer uma forma de adorar a Deus, de uma forma simples, e essa música deve ser cheia de alegria. Não se esqueça desses pilares, e para que você, na música que você escolheu, tenha isso, você precisa de organização e planejamento. Caderninho na mão, anotando todos esses detalhes, e precisamos gastar tempo para isso. Precisamos, não se esqueça, vou repetir, orar, ler a Bíblia, consagrarmos a nossa vida a Deus, para sabermos qual é a vontade de Deus para as nossas crianças, e não o que está de sucesso na internet, o que todo mundo está ministrando. Às vezes, e muitas vezes, e eu posso dizer até sempre, o que uma tia deu lá no Mato Grosso do Sul não é o que as crianças aqui de Pernambuco, da minha igreja, do meu local de trabalho, estão precisando ouvir. Cada local, Deus quer falar de uma forma diferente. Uma mensagem que foi dada lá no Rio Grande do Sul, ou lá no Paraguai, ou lá na Bolívia, não é a mesma mensagem, com certeza não é a mesma mensagem que Deus quer falar com as minhas crianças aqui em Pernambuco. Não é. As crianças locais, Deus quer falar de uma forma diferente em cada local. Deus trata com cada um individualmente, não se esqueça disso. E jamais trabalhe para o Senhor no improviso. Jamais se prepare de última hora. Eu vou dar minha aula no domingo de manhã, então eu vou me preparar no sábado à noite. Não faça isso. Jamais confie na sua própria capacidade ou experiência. Eu tenho muita experiência. Eu já ministrei em vários locais, em várias igrejas. Eu já dei vários cursos de capacitação. Eu já tenho pleno conhecimento dessa aula. Não faça isso. Fazer a obra de Deus de qualquer jeito é apropriar-se de maldição. Você sabia disso? Vejam o que diz. Vamos ver o que é que diz em Jeremias 48, versículo 10. Abra aí na tua Bíblia. Jeremias 48, versículo 10 diz assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Em outra linguagem diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente. Como nós temos feito a obra de Deus? Temos feito de todo jeito? Confiado na nossa experiência, no nosso conhecimento, nos nossos anos de ministério? Não faça isso. Prepare sua aula com antecedência, orando, buscando qual é a vontade de Deus, qual é a direção de Deus, que palavra Deus quer que você ministre e quais hinos você vai escolher para aquela ministração. Lembre-se que a música fala na alma da criança. A música é o veículo que vai levar a mensagem que você ministrou para o coração das tuas crianças. Então não faça de todo jeito. Não coloque qualquer hino. Não trabalhe na tua turma de todo jeito. Trabalha com excelência. Trabalha com qualidade. Lembre-se que eu dei na outra aula passada os pilares do líder. Trabalha com excelência, com dedicação, emprega força
te esforça, dá o teu melhor para o Senhor. No livro de 1 Crônicas 28 e 20, diz assim: E disse Davi a Salomão seu filho: Esforça-te e tem bom ânimo e faze a obra. Não temas nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. Davi estava dando uma instrução a Salomão. Salomão agora ia construir o templo. Davi chama ele e dá instrução. Olha, meu filho, esforça-te e tem bom ânimo. Toda obra de Deus, ela depende de muito esforço, de muita dedicação. Além de termos que nos apropriar do bom ânimo. Olha aqui quando ele diz, ele não diz só, fique animado, ele diz bom ânimo. Se aproprie do bom ânimo. Porque virão situações para nos deixar desanimados, desmotivados, desencorajados, decepcionados. Virão muitos e muitos momentos que nos deixarão assim. Mas assim como o Senhor disse a Josué, esforça-te e tem muito bom ânimo. Lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, ele diz, esforça-te, não tu mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Tenha bom ânimo. A palavra de Deus para nós é ter bom ânimo para fazer a obra. Davi aqui instrui seu filho Salomão, esforça-te, tenha bom ânimo e faz a obra. Ele diz, não temas e não te espante, porque o Senhor teu Deus, o meu Deus, há de ser contigo. Nem te deixará, nem te desamparará. Pode deixar todo mundo, pode nos deixar só. Os nossos cooperadores podem nos abandonar. Filho, marido, podem nos abandonar. Pais, mães, deixa tudo, deixa abandonar tudo. Mas o Senhor, tenha essa certeza, o Senhor não te deixará, nem te desamparará, até que eu e você acabe toda a obra do Senhor, do serviço do Senhor, na casa do Senhor. Veja que esse versículo tem 5 tópicos. Tem 5 instruções para nós. Primeiro, esforça-te. Segundo, tenha bom ânimo, bom ânimo. Terceiro, faze a obra. Quarto, não temas. Quinto, não te apavores. Então, faça a obra. Nada nem ninguém pode ser motivo ou desculpa para eu e você deixar de fazer a obra. As tristezas, frustrações, decepções, as intempéries da vida não deve nos impedir de fazer a obra. Guarda isso no teu coração. Não desanime. Faça a obra.